Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é uma videoaula prática sobre o coração, tá? Então nesta videoaula prática eu vou trabalhar com vocês tanto a parte da anatomia externa do coração, como também a anatomia interna. Então o objetivo desta aula é que vocês consigam visualizar as estruturas anatômicas do coração, tá? Lá no meu canal do YouTube, na playlist de sistema circulatório, existe já uma videoaula teórica sobre o coração, tá? Com algumas imagens reais, né? Mas a aula prática, então, aqui vai ser para trabalhar e mostrar para vocês as estruturas em si, ok? E não ficarmos trabalhando muito a parte teórica, é mais uma parte prática aqui, tá certo? Então, nós estamos começando aqui com um coração, tá? Lembrando que esse coração aqui, ele está num conjunto completo com os dois pulmões, né? O pulmão direito, pulmão esquerdo, tá? E no meio nós temos então aqui o coração, certo? Primeira coisa que a gente consegue visualizar é essa estrutura aqui, ó, tá? Essa capa aqui, tá? Essa capa que reveste externamente aí o coração. Essa capa aqui bem grossa é o pericárdio fibroso do coração, tá? Então essa parte externa é o pericárdio fibroso. Porque depois nós vamos ter o pericárdio visceral, que é o que está revestindo diretamente o coração, que é essa pelezinha bem pequenininha aqui. Vamos ver se eu consigo dar, né, aumentar aqui para vocês poderem visualizar. Então, olha só, essa estrutura aqui, né, é o pericárdio fibroso e essa pelezinha aqui, ó, tá, que está revestindo diretamente o coração, é o pericárdio visceral, também conhecido como epicárdio, tá ok? Então, o epicárdio e pericárdio visceral são a mesma coisa. Tá? Então você pode denominar como epicárdio ou como pericárdio visceral, tá certo? Observem que abaixo dessa pelezinha aqui, ó, tá? Abaixo dessa pelezinha nós temos o músculo cardíaco, tá? E esse músculo cardíaco é chamado então de miocárdio, ok? Então a primeira camada, né, externa do coração é o pericárdio visceral, ou também chamado epicárdio, e a segunda camada intermédia é um músculo do coração chamado de miocárdio. Internamente ele vai ter uma outra estrutura parecida com esse epicárdio, internamente revestindo as cavidades internas do coração, tanto os átrios quanto os ventrículos, que aí vai ser chamado, então, de endocárdio. Tudo bem? Então, quando aí o seu professor perguntar, né, quais são as camadas do coração, né, você pode colocar, então, que você vai ter o pericárdio visceral, ou também chamado epicárdio, o miocárdio, que é o músculo do coração, e internamente nós temos uma outra, né, um outro tecido idêntico ao epicárdio, que reveste internamente as cavidades do coração, que é o endocárdio. Professor, mas e o pericárdio? O pericárdio fibroso, ele não entra na constituição do coração? Não. Tá? O pericárdio fibroso, ele é um revestimento, tá? Ele é um revestimento do coração. Porque, na verdade, como vocês, né, podem visualizar na minha aula teórica, nós temos o pericárdio fibroso e depois nós vamos ter o pericárdio seroso. E esse pericárdio seroso é que vai ter, então, o pericárdio visceral, tá certo? Então, o pericárdio fibroso ele só está aqui para revestir mesmo e dar essa proteção aí para o nosso coração, ok? Bom, agora que, né, nós já vimos então o pericárdio fibroso, o pericárdio visceral, que é o epicárdio, enfim, nós vamos entender as faces do coração, tá? O que acontece? Eu vou tentar movimentar aqui um pouco para vocês visualizarem, ó. Então aqui nós temos os dois pulmões e o coração no centro, tá? Não bem no centro, né? Ele tá no meio aí dos dois pulmões, porém a posição do coração ele é um pouco mais
para a esquerda, ok? O que acontece? O coração ele vai apresentar faces, e essas faces são relacionadas com as estruturas que ele entra em contato. Então, o que acontece? Anteriormente, aqui, ó, aonde está passando a minha mão, teria, né, lá no corpo humano, teria o quê? O externo aqui, ó, tá? O externo bem no meio, certo? E também as costelas, né? Então, pega aqui um pouco das costelas do lado esquerdo aqui, tá? Então, o que acontece? Desse jeito que nós estamos observando aqui, os dois pulmões com o coração, eu estou observando numa vista anterior. É como se eu estivesse vendo esse conjunto em uma pessoa, tá? Então, eu fui lá, abri o tórax dessa pessoa e estou observando, então, os dois pulmões e o coração junto. Então, essa face anterior do coração, que eu estou visualizando aqui agora, ela fica em contato com o osso externo e as costelas. Então, essa face anterior do coração, eu vou chamar de face externo-costal, porque é a parte do coração que está em contato aí com o osso externo e com as costelas, tá? O que vai acontecer? As laterais do coração vão ficar em contato tanto com o pulmão esquerdo, como também com o pulmão direito, certo? Se nós pegarmos aqui, ó, olha como é que fica aqui, ó, tá? As laterais do coração ficam em contato tanto com o pulmão esquerdo quanto com o pulmão direito. Então, as faces laterais do coração são chamadas de face pulmonar, porque estão em contato, então, com os pulmões, tanto o pulmão esquerdo quanto o pulmão direito, tá? Ué, professor, mas o coração não fica mais voltado para a esquerda? Sim, ele fica mais voltado para a esquerda, tanto que a sua maior parte, né, de contato é com a impressão cardíaca no pulmão esquerdo. Porém, a face lateral direita do coração também entra em contato, claro que em menor área, né, com o pulmão direito. Tá? Então, as faces laterais também, tanto a esquerda quanto a direita, são chamadas de pulmonares. Tá? E aí, o que acontece? Quando nós observamos, então, esse conjunto dos dois pulmões e o coração, nós vamos observar que a parte de baixo do coração, ó, aqui, ó, vai ficar em contato com um músculo, que é o músculo diafragma, tá? Então, essa parte aqui, ó, essa parte, tá? Pegando a parte ínfero-posterior, ó. Lembrando que aqui nós temos o ápice do coração, que é a ponta dele, e a base aqui em cima, onde vai ter os vasos sanguíneos da base. Então, o ápice dele, eu vou pegar, então, a parte mais inferior e a parte posterior, né, do coração. Essa parte aqui, ó, essa parte aqui, vai ficar em contato com o músculo diafragma que fica entre a caixa torácica, entre o tórax e o abdômen. Então, essa face póstero-inferior do coração, nós chamamos de face diafragmática. Tudo bem? Face diafragmática. Então, com isso, nessa peça anatômica aqui, nós conseguimos analisar o quê? Os revestimentos do coração, tanto pericárdio fibroso quanto pericárdio visceral, que é o epicárdio, o miocárdio, e vimos as faces do coração. Tudo bem? Bom, pessoal, então aqui agora nós temos então, né, dois corações isolados sem estarem conectados aí com os pulmões, tá? E agora a gente vai começar a estudar um pouco da anatomia externa aí do nosso coração, tá certo? Bom, se eu observar esse coração aqui, tá? Ele vai estar um pouco mais claro, né? Devido porque ele é um pouco mais novo do que esse aqui, né? Em relação ao armazenamento no formol. E o que acontece? Nós temos aqui o coraçãozinho, tá? Então aqui nós temos a parte mais fina do coração, que é o ápice, que é voltado inferiormente e lateralmente para a esquerda e levemente para frente, né? Ou seja, então o ápice do coração, ele é ínfero-antero-lateral, ok? Ínfero-antero-lateral esquerdo. O que vai acontecer? Então nós temos o ápice e nós vamos ter a base aqui em cima. E é na base do coração onde nós vamos ter vasos sanguíneos que estão saindo ou entrando
né, no coração. Então nós temos vasos sanguíneos que estão saindo, tirando o sangue, né, do coração, tanto o sangue oxigenado, que é o arterial, como também, né, o sangue sujo, que é classificado como venoso, como também tem vasos sanguíneos que estão entrando no coração para trazer tanto o sangue sujo vindo do corpo, como o sangue oxigenado vindo lá dos pulmões após a hematose, tá certo? O que acontece? A primeira coisa que a gente pode observar aqui no coração são linhas, né? São marcas que o coração apresenta, que são chamadas de sulcos. Tá? Então nós temos um sulco na face anterior, que é externo-costal. Tá? Nós vamos ter um outro sulco na parte posterior do coração, ou seja, na face diafragmática. E depois nós vamos ter um outro sulco, pessoal, um outro sulco que ele fica entre os átrios e os ventrículos, tá? Tanto o esquerdo quanto o direito aqui, tá? Esses sulcos, eles servem para quê? Bom, então agora eu vou mostrar nesse coração aqui, ó. O que acontece? Aqui nós temos, então, vasos sanguíneos anteriores do coração, certo? Se vocês observarem, vocês conseguem ver que essa parte onde eu estou passando a pinça, ela é um pouco mais funda. É como se fosse uma canaleta, tá? Então, os sulcos, na verdade, eles são canaletas longas, né? Aonde, nesses sulcos, vão ser alojados estruturas, tá? No caso do coração, eu vou acomodar nesses sulcos aqui os vasos sanguíneos. Vejam que se eu retirar o vaso sanguíneo, fica o sulco aqui, tá? Então aqui nós estamos vendo a face anterior do coração. Aqui agora nós vamos ver a face posterior do coração, tá? E nós temos aqui, né, entre o átrio e o ventrículo, entre o átrio e o ventrículo, tá vendo que eu coloco a pinça aqui, ó? Então, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, fica aqui, ó, um sulco, onde eu até coloco a pinça, tá? Aqui, ó, entre o átrio direito e o ventrículo direito, ó, também fica um outro sulco aqui, certo? Então, vamos dar nomes agora a esses sulcos aqui. Esse sulco anterior, o sulco na face anterior do coração, ele é chamado de sulco interventricular anterior. Por que interventricular? Por dois motivos. Primeiro, porque o vaso sanguíneo, né, os vasos sanguíneos que vão estar alojados nesse sulco anterior são denominados de interventriculares anteriores, tanto a artéria quanto a veia. Tá? E um outro motivo é que este sulco, ele fica exatamente entre os dois ventrículos, entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Tá? Então, o que acontece? É como se a gente conseguisse visualizar a delimitação dos dois ventrículos através do sulco. Eu observei o sulco? Observei. Então, para o lado direito, o menor é o ventrículo direito. E para o lado esquerdo, o maior é o ventrículo esquerdo. Tá? Então, sulco interventricular anterior. Na parte posterior, né, aqui nesse coração ainda está com os vasos sanguíneos, né, não foi retirado os vasos sanguíneos aqui, então o sulco ele vai estar embaixo desses vasos sanguíneos, mas aqui nós sabemos, ó, aqui até dá para ver uma leve depressãozinha aqui, certo? Então aqui na parte posterior, na face diafragmática, nós vamos ter o sulco interventricular posterior. E este sulco interventricular posterior, ele vai alojar os vasos sanguíneos do mesmo nome e vai estar né, externamente, mas entre os dois ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, tá? O que é o interessante desses sulcos? O interessante é que você consegue ter uma noção da anatomia interna do coração, mesmo não estando olhando a parte interna do coração. Então, você observou esse sulco interventricular anterior, você sabe que aqui é o ventrículo direito e aqui é o ventrículo esquerdo. Entendeu? Tanto olhando de frente, quanto olhando por trás. Né? Então, aqui eu tenho o ventrículo direito e aqui eu tenho o ventrículo esquerdo, só por causa desse sulco que faz a delimitação externa dos ventrículos do coração, ok?
E aí nós temos esse outro sulco aqui, ó, que eu mostrei, né? Tanto entre o átrio direito e o ventrículo direito, como entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Este sulco, como fica entre os átrios e os ventrículos, eles são chamados de sulco átrio-ventricular. Tá? E esse sulco átrio-ventricular, ele vai receber esse nome por dois motivos. Primeiro, eu vou ter vasos sanguíneos passando por aqui, né? Claro que não vão ser do mesmo nome, atrioventriculares, vão ser coronárias, né? Então, artéria coronária esquerda, artéria coronária direita, tá? Mas ele recebe esse nome de atrioventricular especificamente pela localização do sulco, porque ele fica entre o átrio e o ventrículo, tanto esquerdo quanto direito. Ok? Então, com esses sulcos, pessoal, a gente consegue fazer aí uma delimitação das cavidades do coração sem ter que abri-lo, sem ter que estudar a parte interna do coração. Tá? Então, aqui eu estou olhando o coração de frente, aqui eu vejo que é o átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Tá? Ah, professor, mas beleza, tudo bem, a gente conseguiu fazer isso, tal, mas como é que eu vou saber, mesmo que eu não consiga ver o sulco, qual que é o direito e qual que é o esquerdo? Vamos observar uma coisa. O ventrículo direito, ele acaba sendo um pouco menor do que o esquerdo. Por quê? Porque é através do ventrículo esquerdo que todo o sangue oxigenado sai pela artéria aorta, ó, artéria aorta, e vai para todos os tecidos do corpo humano. Então, automaticamente, o meu ventrículo esquerdo ele tem que ter um miocárdio, que é um músculo cardíaco, muito mais desenvolvido para poder exercer uma pressão maior, uma contração maior e expulsar esse sangue pela artéria aorta com bastante pressão para que ele consiga chegar em todos os tecidos do corpo humano. Então, ele tem que ser maior, porque tem que caber mais sangue, teoricamente, e ele vai ser mais duro, por causa que ele tem uma camada de miocárdio maior, mais desenvolvida do que o direito. Então, se você observar, olha o tamanho do ventrículo direito e olha o tamanho do ventrículo esquerdo. Tá? Outra coisa que você pode fazer, aperta, ó, aperta. Tá vendo que ele afunda o direito? Ó, o ventrículo direito afunda e o esquerdo não. Ó, o esquerdo não afunda. Tá? Claro que se você apertar demais, ele vai dar uma leve afundada. Só que olha a diferença. Olha a diferença quando você aperta. Ó, o direito afunda. Por quê? Porque ele tem menos camada de miocárdio. Já o esquerdo não. Então você pegou o coração aqui. Tá, aperta. Opa, esse aqui é o ventrículo direito e esse aqui é o ventrículo esquerdo. Automaticamente o que está em cima é o átrio direito e aqui é o átrio esquerdo. Beleza? É simples. Ah, não tem muito segredo para você conseguir fazer essa diferenciação aí, né? Qual que é o direito, qual que é o esquerdo, ventrículo, tal, enfim. Tá certo? Então aqui a gente analisou, por enquanto, né, a questão da anatomia externa na relação dos sulcos, né? Sulcos e como identificar aí os átrios e ventrículos externamente. Tudo bem? Bom, pessoal, então aqui agora eu tenho 4 corações aqui, porque eu quero começar a mostrar agora os vasos sanguíneos da base do coração, tá? Lembrando que aqui, ó, ápice, ápice, ápice e ápice, tá? E a parte de cima é a base, tá? Eu deixei 4 corações aqui, por quê? Porque eu quero, em cada coração dá pra gente visualizar, né, alguns vasos de uma maneira melhor. Primeira coisa que eu quero que vocês observem, olha só, eu vou pegar aqui um coração, tá? Estou observando a face anterior do coração, ou seja, aquela face externo costal, tá? E quando você observa o coração numa face anterior, você vai ter um primeiro vaso sanguíneo que está saindo da onde, ó? Do ventrículo direito, certo? Atrás dele você vai ter um outro maior, de um calibre maior, de uma parede mais grossa, que está saindo do ventrículo esquerdo. Então, quando você observa o coração numa vista anterior, o primeiro vaso sanguíneo que você enxerga é chamado tronco pulmonar. Tronco pulmonar.
Esse tronco pulmonar aqui está trazendo todo o sangue sujo do ventrículo direito que foi recebido, né, do corpo para os pulmões, para poder ser oxigenado. Por isso é chamado tronco pulmonar. E por que ele é chamado tronco pulmonar? Eu vou mostrar nesse outro coração aqui, ó, tá? Aqui nós temos a face anterior do coração, tronco pulmonar aqui, ó. Tronco pulmonar. O que vai acontecer? Ele vai ter um trajeto de aproximadamente uns 2 dedos aqui, ó. E logo depois ele vai se dividir, originando uma artéria para o pulmão esquerdo e uma outra artéria para o pulmão direito, tá? Então, olha só. Tronco pulmonar, originando, então, 2 artérias depois. Lembrando que o tronco pulmonar é uma artéria, tá? Ou seja, os vasos sanguíneos que, teoricamente, né, que saem do coração, eles são artérias, tá? E os vasos sanguíneos que entram no coração são as veias, tá ok? Então, essa primeira que você está observando numa vista anterior, saindo do ventrículo direito, é a artéria tronco pulmonar, que depois vai originar outras 2 artérias, né? Artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. Logo atrás da artéria tronco pulmonar, nós vamos ter a artéria aorta. E a gente consegue observar que ela é bem calibrosa, né? Nesse coração aqui a gente consegue observar melhor ainda, ó. Tá, ó. Certo? Ó o calibre dela, né? Nessa artéria, ó. É bem calibrosa, tá? Então essa é a artéria aorta. Logo atrás aí do tronco pulmonar. Olha essa outra artéria aqui, ó. Ó, olha o tamanho dessa artéria aqui, ó. Olha o diâmetro dessa artéria aqui, né? Ó, olha o diâmetro dessa artéria carótida, artéria aorta, tá? Então, anteriormente nós temos o tronco pulmonar e posteriormente nós temos a artéria aorta, tá? Então, essa artéria aorta aqui, ó, a artéria aorta está sendo originada aqui do ventrículo esquerdo. E ela vai, conforme ela vai saindo do coração, ela vai originando ramos. E olha que interessante, né? Aqui, conforme ela sai do coração, ela já origina 2 artérias. Uma para a esquerda e outra, aqui, ó, para a direita, tá? Que são as artérias coronárias, certo? Olha aqui, ó. Então, nós estamos observando por cima agora, ela aqui, ó. Ó, estamos observando por cima. Tá? Aqui então nós vamos ter a artéria aorta, já logo na sua origem, né, do coração, ela vai originar a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda. Essa artéria coronária esquerda, ela vai ter a dimensão de mais ou menos 1 dedo, tá? Ou até menos. E aí essa artéria coronária esquerda, ela vai se dividir, originando uma artéria que desce anterior aqui no coração, que é a artéria interventricular anterior, e uma outra artéria que continua, ela vai dar a volta aqui por esse sulco atrioventricular, ó. Então ela vem, ó, tá vendo? Ela dá a volta e quando ela chega aqui atrás, ó, ela vai se unir com essa outra artéria que está vindo lá do lado direito, que é a coronária direita. Olha o que a coronária direita faz. Deixa eu tentar mostrar aqui melhor para vocês, ó. Coronária direita, ela sai, ela dá a volta no coração para o lado direito, passando ali pelo sulco atrioventricular, e quando ela chega aqui na parte posterior, a coronária direita se une com essa outra que veio da esquerda aqui, que é chamada de circunflexa, né? Que é originada da coronária esquerda. Então, a coronária esquerda origina a interventricular anterior e a circunflexa, certo? Essa circunflexa vem até aqui atrás, se une com a coronária direita e origina uma outra que desce aqui, ó. Essa que vai descer posteriormente é chamada de artéria interventricular posterior, ok? Então, o que acontece? Nós vamos ter a coronária esquerda, ó, coronária esquerda,
que origina a interventricular anterior e a circunflexa. Aí nós vamos ter a coronária direita, que vai vir até aqui atrás, vai se unir com a circunflexa e vai originar a interventricular posterior. Tudo bem? E aí, claro que, obviamente, essas aqui são as artérias principais, assim, né? Porque depois nós vamos ter as ramificações. Então, tanto a coronária direita, quanto a circunflexa, quanto a interventricular anterior, como a interventricular posterior, elas vão originando vários ramos para irrigar todo o miocárdio do coração, né? Tanto o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, o átrio direito e átrio esquerdo. Tudo bem? Legal. Então, nós vimos essas duas primeiras artérias principais que saem do coração, né? Que é aqui a artéria tronco-pulmonar, que depois se divide, né? Aqui, ó, mais uma vez mostrando. Depois se divide, né? Em artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. E, posteriormente, nós temos a artéria aorta. Que daí a artéria aorta vai originar a coronária direita, a coronária esquerda. A coronária esquerda origina a interventricular anterior e a circunflexa, e a coronária direita vem até aqui atrás e origina a interventricular posterior. Tudo bem? Agora, aqui eu falei de duas artérias que estão saindo do coração. Então, o tronco pulmonar sai do ventrículo direito e a artéria aorta sai do ventrículo esquerdo. Agora nós vamos ver os vasos sanguíneos que entram no coração, tá? Aí agora nós vamos ter que observar melhor numa face posterior, né? Supero-posterior. Olha só, aqui eu tenho o átrio direito, ó. Eu estou olhando, vou até colocar o dedo aqui para dar uma enchida aqui, ó. Aqui eu estou observando o átrio direito, tá? Que é esse aqui, ó, o átrio direito. No átrio direito está chegando duas veias vindas do corpo. Veia cava superior, ó, que está entrando por cima, ó, por cima e cai aqui no ventrículo direito. E também inferiormente aqui, ó, nós temos a veia cava inferior, tá, ó, veia cava inferior que está entrando no átrio direito e veia cava superior que está também entrando no átrio direito. A veia cava superior, né, ela vai trazer todo o sangue aí de membro superior, pescoço, cabeça e também do tórax, tá? Do tórax. E a veia cava inferior está trazendo todo o sangue venoso de membros inferiores, pelve e abdômen. Tá ok? Então aqui nós temos a veia cava superior e inferior que entram então no átrio direito. E no átrio esquerdo, pessoal, aqui ó, no átrio esquerdo, nós temos veias entrando também, trazendo sangue oxigenado dos pulmões após ocorrer ali o processo de hematose, trocas gasosas, né? Então olha só, nós temos aqui ó, né, veias ó, né? 1, 2, 3, né? 4, 5, 6, né? Então, vindos aí. Então, nós temos as veias pulmonares que estão trazendo o sangue oxigenado dos pulmões, entrando, então, no átrio esquerdo. E lá na minha aula teórica, vocês já viram, né, que eu já falei. Todo o sangue oxigenado que vem dos pulmões entra no átrio esquerdo e passa para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo sai pela artéria aorta e vai para o corpo. Todo o sangue venoso, né, entra do corpo, vindo do corpo no átrio direito, passa para o ventrículo direito. Do ventrículo direito sai pela artéria pulmonar que vai para os pulmões para poder ser oxigenado. Tá certo? Então, todo o lado esquerdo do coração só circula sangue oxigenado. E o lado direito do coração somente circula sangue venoso, né? Rico em dióxido de carbono, tá certo? Então aqui, ó, também a gente consegue observar, ó, o átrio direito, ó, átrio direito, átrio esquerdo, tá? Então aqui, ó, o átrio esquerdo, ó, as veias pulmonares, no átrio direito, veia cava superior
e aqui a abertura, né, da veia cava inferior. Tudo bem? Então aí, com isso, pessoal, a gente termina a parte da anatomia externa do coração, tá? Bom, pessoal, agora nós vamos começar, então, aqui a anatomia interna do nosso coração, tá? Então, aqui vocês estão observando um coração no meio, que é um coração humano, e 2 corações de boi. Por que eu estou usando o coração de boi, né? Por quê? Porque a anatomia do coração de boi é a mesma do ser humano. Porém, as estruturas são maiores, então dá para visualizar melhor, tá? Ok? Dá para você visualizar melhor. As estruturas são as mesmas, tá certo? São as mesmas. Muito bem. Primeira coisa que a gente consegue observar é que entre os 2 ventrículos, né? Ventrículo esquerdo, ventrículo direito, tá? Nós vamos ter aqui uma camada de músculo, ó, uma camada de músculo que separa, é uma parede que separa os 2 ventrículos aqui, ó. Então, essa parede de miocárdio aqui é chamada de septo interventricular, ok? E existe um outro septo entre os 2 átrios, né? Que não dá para a gente visualizar muito bem aqui, né? Mas lá na minha aula teórica eu mostrei para vocês, certo? Existe também o septo interatrial que separa então aí os 2 átrios, tá certo? Aqui, ó, dá pra gente visualizar também nesse coração humano aqui, ó, o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito e o septo interventricular, tá? O que eu quero que vocês observem aqui, uma coisa que eu já falei lá no início. Olha aqui a parede do ventrículo esquerdo e olha a parede muscular do ventrículo direito. Tá? Então aqui a gente já consegue ter uma ideia, ó, e olha o tamanho aqui do ventrículo direito, ó, certo? Então o ventrículo direito ele é menor e ele vai ter menos camada de músculo do que o esquerdo. O esquerdo vai ser maior e vai ter uma camada de músculo maior, tudo bem? E no meio dos 2 ventrículos nós temos então aqui o septo interventricular, o que nós observamos aqui neste coração de boi, ó, o septo interventricular, tá ok? Bom, quando nós observamos tanto os átrios quanto os ventrículos, internamente, eles apresentam algumas elevações, olha só. Então aqui, ó, aqui eu estou observando o átrio esquerdo, tá? O átrio esquerdo e aqui o ventrículo esquerdo. Tá vendo que no átrio esquerdo, aqui, ó, ele está apresentando elevações, ó, elevações musculares, ó, tá, ó, elevações musculares. E o ventrículo, né, o ventrículo também apresenta elevações musculares, ó, um monte de elevações musculares parecendo aí uma teia de aranha, tá? Essas elevações musculares, que tem tanto no átrio quanto no ventrículo, elas servem para amortecer o impacto do sangue quando entram nessas cavidades. Essas elevações aqui dos átrios, né, são chamados de músculos pectíneos, ok? Ó, músculos pectíneos, essas elevações dos átrios. E as elevações dos ventrículos são chamados de trabéculas cárneas. Trabéculas cárneas, tá? Ó. Trabéculas cárneas no ventrículo. Vamos ver se dá para visualizar aqui, focar aqui. Opa. Aqui, ó. E essas elevações internas aqui, ó, dos átrios, né? Nós temos aqui, então, os músculos pectíneos. Tudo bem? Elevações internas dos átrios são chamadas de músculos pectíneos. E essas elevações existem tanto no direito, no esquerdo, quanto no direito. Ó. No direito nós também temos aqui, ó, tá? O ventrículo direito. Olha, todas essas elevações parecendo uma teia de aranha aqui, ó. Tá certo? Vamos ver se dá para focar melhor aqui, ó. Tá? E aqui no átrio, né? O átrio não foi aberto, né? Então não dá para visualizar. Mas existe tanto nos átrios e ventrículos direito e esquerdo. Ok? Muito bem. Outra coisa que a gente consegue observar, agora eu pegando um coração aqui, né, de boi e observando por cima. O que acontece? Aqui em cima, onde está a minha mão, é onde teria aí os átrios, né? Então, o que acontece? Aqui eu estou observando o coração por cima, depois que eu tirei todas as paredes do átrio aqui.
Então eu estou observando buracos por onde o sangue passa dos átrios para os ventrículos, ó. Ele vai passar, ó, ele passa, ó. Tá vendo, ó? É um buracão aqui, ó. Então aqui em cima teria o átrio esquerdo e lá embaixo o ventrículo esquerdo. Aqui, ó. Aqui eu tenho o átrio direito em cima e lá embaixo, ó, o ventrículo direito, tá? Esse do meio aqui é o buraco, né? É uma abertura por onde está saindo a artéria aorta. E o da frente aqui, ó, esse da frente é por onde está saindo aí o tronco pulmonar, tá certo? Essas aberturas são chamadas de ósteos. Então nós vamos ter o ósteo aórtico, que é a abertura por onde passa, por onde está saindo aí a artéria aorta. O da frente, né, o anterior aqui, nós temos então o ósteo pulmonar, por onde está saindo o tronco pulmonar. Aqui, do lado direito, é o ósteo átrio-ventricular direito e aqui o ósteo átrio-ventricular esquerdo, tá ok? O que acontece aqui, ó, no esquerdo, no ósteo átrio-ventricular esquerdo, ele é formado, né, como vocês já puderam ver lá na minha aula teórica, por duas cúspides, né? Uma cúspide, duas cúspides. Então, somente duas cúspides, uma de cada lado. No átrio ventricular direito, ele vai ter três cúspides. Tá, ó. Uma aqui, outra aqui e uma outra mais anterior aqui, certo? Tanto que, quando a gente analisa o ósteo átrio-ventricular direito, nós chamamos de válvula tricúspide, porque ele vai ter três cúspides que abrem e fecham, permitindo a passagem do sangue do átrio para o ventrículo, e quando ele passou para o ventrículo, ele fecha aqui para o sangue só sair para o tronco pulmonar e não voltar para o átrio. No esquerdo, nós temos a bicúspide, ou também chamada de válvula mitral, tá? E essa aqui também vai fazer o mesmo mecanismo. Ele vai abrir, permitindo que o sangue do átrio passe para o ventrículo, tá? E depois ele fecha, não deixando o sangue do ventrículo retornar novamente para o átrio aqui em cima e saindo somente pela artéria aorta aqui, tá? E aqui, ó, a gente observando então o coração aberto, ó, aqui eu consigo ver o que é a cúspide, ó. Ela é uma membrana, ó. Puxa, aqui, ó, uma membrana, ó. Tá vendo? Isso é uma cúspide, ó. Isso é uma cúspide e essa aqui é outra cúspide, ó. Tá? Então essas cúspides aqui elas abrem e fecham aqui, ó. Certo? Aí, o que acontece? No ósteo aórtico e pulmonar, existe também mecanismos aí, válvulas, que abrem e fecham. Elas se abrem quando o sangue sai do ventrículo, né, dos ventrículos e entra aqui no vaso sanguíneo, tanto na artéria quanto no tronco pulmonar, na artéria aórtica quanto no tronco pulmonar, e se fecham quando o sangue retorna. Só que essas válvulas são chamadas de válvulas semilunares, que é isso aqui, ó, parecendo bolsinha de canguru, ó. Tá vendo? Ó, são bolsinhas de canguru, ó. Tá vendo? Como é que são bolsinhas aqui, ó? Ó. E aí quando o sangue tenta retornar para dentro de novo do coração, enche essas bolsinhas aqui, ó. Essas bolsinhas se encontram no centro, fica alojado o sangue aqui e não retorna de novo para o coração, tá? Então essas aqui são as válvulas semilunares, ó, que ficam, né, nos ósteos aórtico e nos ósteos pulmonar, tá? Então eles são válvulas que permitem aí a saída do sangue dos ventrículos para os vasos sanguíneos, só que evitam com que esse sangue retorne para os ventrículos depois que já estão lá nos vasos sanguíneos, ok? Tanto na artéria aorta quanto no tronco pulmonar. E aí o que acontece? Nós vimos na aula teórica que todo o aparelho valvar ele é formado pela cúspide, aí ele vai ter essas cordinhas aqui, ó, um monte de cordinhas aqui, ó, que são as cordas tendinhas. Olha aqui no coração do boi, ó, como é que é bonito de ver, ó, a cúspide, olha as cordas tendinhas aqui, ó, olha como é que é bem forte, né? Bem mais grossa, ó, as cordas tendinhas aqui, ó, tá?
E aí essas cordas tendíneas se prendem num músculo que fica preso, né? Que é uma elevação, esse músculo aqui é uma elevação interna do ventrículo. Esse músculo aqui é chamado músculo papilar. Então, todo aparelho valvar ele é formado como? Ele é formado pela cúspide, que é a membrana, pelas cordas tendíneas, ó, pelas cordas tendíneas e o músculo papilar, ok? Então, aqui eu mostrei no coração de boi e aqui eu estou mostrando no coração humano aqui, ó. Ó, então, a cúspide aqui, ó, a cúspide, olha as cordinhas tendíneas aqui, ó, e o músculo papilar, Lembra que eu falei que no esquerdo eram 2 válvulas cúspides? Então, cada válvula cúspide vai ter as suas cordinhas tendíneas que vai se prender num músculo papilar, ó. Então, no esquerdo, 1 músculo papilar, 2 músculos papilares, tá? No direito, é que quando a gente faz o corte, né, do coração, acaba ficando meio complicado de se visualizar, né? Dependendo do corte que a gente faz. Mas aí no direito vai ter 3 músculos papilares, porque vai ter 3 cúspides aí, ok? Bom, pessoal, então eu acho que era isso aqui, né, que eu precisava mostrar para vocês. Então, anatomia externa, anatomia interna. Nós vimos aí a parte do septo, o tamanho dos ventrículos, vimos as estruturas que formam, então, o aparelho valvar, né, que é o anel fibroso que prende as cúspides, a própria cúspide, as cordas tendíneas e o músculo papilar, né? Então, aqui no esquerdo tem 2 músculos papilares e 2 válvulas aqui. Vimos as elevações internas dos átrios, que são os músculos pectíneos, e as elevações internas do ventrículo, que são chamadas de trabéculas cárneas, tá? Vimos também toda a questão dos vasos sanguíneos do coração, da base do coração. Vimos também as artérias coronárias, tá? E vou mostrar para vocês agora, pessoal, um outro vaso sanguíneo que eu não mostrei para vocês, né? Porque eu só tinha mostrado o que? As artérias, né? Que fazem aí a irrigação do coração. Agora, o que acontece? Se eu tenho sangue oxigenado chegando no músculo cardíaco, eu tenho que ter sangue venoso sendo retirado. E, assim, o coração ele apresenta várias veias aqui no miocárdio. Só que todas as veias do miocárdio do coração vão se reunir em uma única veia somente, tá? Que é essa daqui, ó. Essa daqui, ó, tá? Que é chamada de seio coronário. Vamos ver se dá para ver, ó. Seio coronário. Esse seio coronário é a união de todas as veias do coração. Então, todo o sangue venoso do coração vai chegar nesse seio coronário. E esse seio coronário, eu consigo visualizar ele melhor entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo posteriormente, na parte de trás. Só que esse seio coronário, ele vai vir e vai entrar aonde? Ele vai entrar aqui, ó, no átrio direito do coração. Então, olha aqui, ó, seio coronário. Vamos ver se dá para focar aqui. Foca. Gravar com o celular é complicado, pessoal. Ó. Então, aqui eu tenho o seio coronário, tá? E o seio coronário vai se abrir, então, aqui no ventrículo, no átrio direito, tá? Então, todo o sangue venoso, incluindo o do coração, vai chegar aqui, então, no átrio direito, através do seio coronário. Então, a localização do seio coronário é na face posterior do coração, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Como que ele é formado? Por todas as veias do coração, ok? Por todas as veias do coração, tá certo? Tô tentando focar aqui, mas o negócio tá meio devagar, ó. Aqui nós temos o seio coronário, então, ó, bem aqui, ó, certo? Bom, pessoal, então com isso chegamos ao final desta videoaula prática aí de coração, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, entendido aí a parte anatômica prática do coração, tá ok? Desejo a todos aí ótimos estudos, um grande abraço a todos, não deixem aí de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho de notificação e também deixar os seus comentários aí, tá? Então desejo a todos ótimos estudos,
Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão.